Era julho de 2013. Após 18 anos de uma batalha judicial que consumiu cada fibra do seu ser, Maria Antonieta de Las Nieves, a eterna Chiquinha, finalmente ouviu o veredito. Aos 62 anos, quase um pré-infarto a rondando, ela se perguntava se o preço da vitória não havia sido alto demais, porque a verdade, a terrível verdade que poucos compreendem, é que essa luta não era apenas por direitos autorais, era sobre lealdade, sobre a quebra de uma amizade que parecia inabalável, sobre o legado de uma personagem que marcou a infância de gerações. Mas como chegamos a esse ponto? Como a menina que começou no balé aos 3 anos, a dubladora que deu voz a personagens icônicos como Wandinha Adams, se viu em guerra com o homem que lhe deu a chance de brilhar? Os registros mostram que foi em 1968 que Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, convidou Maria Antonieta para integrar o elenco de sua série. Mal sabia ela que esse convite mudaria sua vida para sempre. Eu fiz essa caracterização. Foi de mim que veio a ideia. Minha mãe fez o vestido, eu coloquei os óculos, as pintinhas, criei os gestos. O Roberto colocou o nome, nada mais, diria ela anos depois, em 2017, ao programa do Gugu, a respeito da criação de sua amada Chiquinha. A personagem cresceu, o programa-chave se tornou um fenômeno. Mas, nos bastidores, as sementes da discórdia já estavam sendo plantadas. E em 1995, a primeira faísca incendiaria uma disputa que duraria 18 anos, manchando para sempre a relação entre Chiquinha e Chespirito. Mas antes de se ver envolvida em uma batalha judicial que duraria 18 longos anos, antes de ter seu nome atrelado a disputas e mágoas, Maria Antonieta de Las Nieves trilhou um caminho árduo e fascinante no mundo da arte. Nascida na cidade do México em 22 de dezembro de 1950, Maria Antonieta já demonstrava uma inclinação artística desde muito pequena. Aos 3 anos, enquanto outras crianças brincavam de boneca, ela já se dedicava ao balé, revelando uma disciplina e um talento surpreendentes. Aos 6, deu um passo ainda maior, ingressando na prestigiada Academia de Andrés Soler, ligada à Associação Nacional de Atores. Ali, sob a tutela de grandes mestres, aprimorou suas habilidades dramáticas, aprendendo a dar vida a personagens e a emocionar o público. Sua estreia no cinema não tardaria. Em 1957, aos 7 anos, ela encantou a todos no filme de fantasia Pulgarcito, mostrando que aquela garotinha tinha um futuro brilhante pela frente. Aos 14 anos, em plena adolescência, Maria Antonieta já era protagonista de sua primeira telenovela, La Leona. O sucesso foi tanto que, em 1963, recebeu o prêmio de melhor atriz infantil, repetindo o feito 2 anos depois. Mas a versatilidade de Maria Antonieta não se limitava à atuação. Nos anos 60, ela se tornou uma das dubladoras mais requisitadas do México. Sua voz, antes doce e infantil, agora podia ser ouvida em diversos personagens icônicos da televisão e do cinema. Foi ela quem deu voz a Wandinha Adams, a macabra e adorável garotinha da família Adams, e também ao Ed Munster, o pequeno lobisomem de Os Monstros. Até mesmo heroínas como Batgirl e a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico ganharam vida com o talento de Maria Antonieta. Nesse período, enquanto consolidava sua carreira como atriz e dubladora, Maria Antonieta construía um alicerce sólido para o que viria a seguir. Mal sabia ela que, em 1968, um convite inesperado a levaria a criar a personagem que a consagraria para sempre, a inesquecível Chiquinha, e que, décadas depois, essa mesma personagem seria o centro de uma amarga disputa judicial. Mas essa é uma história para outro capítulo. Se você está gostando de conhecer a fundo essa história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga. 1968. O México fervilhava com a promessa de uma nova década. Maria Antonieta, aos 17 anos, equilibrava a juventude com a seriedade de uma artista que já havia trilhado um longo caminho. Ela sonhava com os palcos do teatro, com papéis dramáticos que a desafiassem, que a permitissem explorar as profundezas da alma humana. Telenovelas e dublagens eram apenas um meio, não o fim. Foi nesse contexto que Roberto Gomes Bolanhos, o Chespirito, a procurou. Ele já havia notado o talento da jovem atriz, sua versatilidade e carisma. Chespirito estava montando um novo programa, um espaço onde sua criatividade poderia florescer, e ele queria Maria Antonieta ao seu lado. Mas o convite, para integrar o elenco de uma série de comédia, a deixou hesitante. Fazer rir é mais difícil do que fazer chorar, Maria Antonieta, teria dito Chespirito, com a sagacidade que lhe era peculiar. Um bom ator faz os dois, e você, minha querida, tem o talento para dominar ambos os lados da moeda. As palavras de Chespirito a tocaram. Ela sabia que ele tinha razão. O desafio a atraía, a possibilidade de explorar um novo território artístico a seduzia. E assim, Maria Antonieta aceitou o convite, sem imaginar que essa decisão mudaria sua vida para sempre. Naquele novo espaço,
Em meio a esquetes e personagens caricatos, uma nova figura começou a tomar forma. Uma menina travessa, com sardas no rosto, óculos redondos e um vestidinho remendado. Uma menina que, por trás da aparente inocência, escondia uma inteligência afiada e um senso de humor peculiar. A Chiquinha. A ideia da personagem, como Maria Antonieta sempre fez questão de frisar, nasceu de sua própria criatividade. Ela idealizou o visual, os trejeitos, a voz peculiar. Sua mãe confeccionou o icônico vestido. Para parecer ainda mais infantil, Maria Antonieta chegava a enfaixar os seios durante as gravações. Roberto Gomes Bolanhos, por sua vez, deu o nome Chiquinha. E assim, em 1968, nascia um ícone da televisão latino-americana, sem que ninguém pudesse prever a longa batalha judicial que se iniciaria em 1995, mais de 2 décadas depois. Uma batalha que colocaria em lados opostos a criadora e o dono da Chiquinha. E foi assim, quase que por um golpe do destino, que a Chiquinha nasceu. Mas o que ninguém poderia prever era a meteórica ascensão de El Chavo del Ocho, o Chaves, como ficou conhecido no Brasil, e o impacto sísmico que causaria na cultura latino-americana. A série, com sua simplicidade e humor inocente, rapidamente conquistou o coração de milhões de telespectadores, tornando-se um fenômeno de popularidade sem precedentes. Famílias inteiras se reuniam em frente à TV para acompanhar as desventuras do Chaves, da Chiquinha, do Kiko e de toda a turma da vila. E no meio desse furacão de sucesso, a Chiquinha brilhava intensamente. A menina sardenta, com seus óculos redondos e vestidinho remendado, personificava a pureza e a travessura da infância. Maria Antonieta, com sua maestria, deu vida a uma personagem inesquecível que ecoava as alegrias e as tristezas de tantas crianças da América Latina. Mas, por trás da alegria contagiante da Chiquinha, existia uma artista dedicada, que defendia com unhas e dentes a autoria da essência de sua criação. Eu fiz essa caracterização, foi de mim que veio a ideia, minha mãe fez o vestido, eu coloquei os óculos, as pintinhas, criei os gestos, o Roberto colocou o nome, nada mais, declarou Maria Antonieta ao programa do Gugu em 2017, deixando claro que a alma da Chiquinha era sua. Para compor a personagem, Maria Antonieta se entregava de corpo e alma. Ela enfaixava os seios para parecer mais infantil, criava os trejeitos característicos e modulava a voz para alcançar o tom perfeito. Cada detalhe era cuidadosamente pensado para construir a ilusão de uma criança. E o público, cativado pela autenticidade da Chiquinha, a elevou ao status de ícone. Mas, enquanto a fama e o reconhecimento cresciam, as tensões nos bastidores também aumentavam. Maria Antonieta, sem saber, caminhava para um confronto que testaria sua força e determinação. O que aconteceria quando a parceria criativa com Chespirito chegasse a um ponto de ruptura? E qual seria o preço a pagar pela defesa de sua criação? Essa é uma história que está apenas começando. O ano era 1971. Maria Antonieta, com apenas 20 anos, vivia uma fase de intensa transformação. A Chiquinha, já um sucesso estrondoso, abria portas e a consagrava como um dos maiores talentos da televisão mexicana. Mas em meio à fama e ao assédio dos fãs, um novo sentimento floresce em seu coração, o amor. Foi nos bastidores da televisão, entre câmeras e sets de filmagem, que Maria Antonieta conheceu Gabriel Fernandes, um locutor e produtor de televisão, que a encantou com seu carisma e inteligência. Aos 9 de julho de 1971, os dois uniram seus destinos em matrimônio, selando um compromisso que duraria 48 anos. Mal sabiam eles que a vida lhes reservaria alegrias, tristezas e desafios que testariam a força desse amor. 2 anos depois, em 30 de setembro de 1963, a família cresceu com a chegada de Gabriel, o primeiro filho do casal. A maternidade transformou Maria Antonieta, despertando nela um instinto protetor e um amor incondicional. Mas a chegada do filho também a forçou a tomar uma decisão difícil: afastar-se temporariamente das gravações de Chespirito para se dedicar integralmente aos cuidados do bebê. A ausência da Chiquinha foi sentida pelo público, que ansiava pelo retorno da menina travessa à Vila do Chaves. Mas Maria Antonieta sabia que precisava priorizar a família naquele momento. Em março de 1975, após um breve período de licença maternidade, ela retornou triunfalmente ao El Chavo del Ocho, sendo recebida com festa pelos colegas de elenco e, principalmente, pelos fãs. E assim, entre as alegrias da maternidade e os desafios da carreira, Maria Antonieta seguiu interpretando a Chiquinha por mais de uma década, até 1992, quando Roberto Gomes Bolanhos decidiu encerrar o programa. O que ela não imaginava era que, a partir dali, sua vida tomaria um rumo inesperado e que uma batalha judicial de 18 anos a colocaria em lados opostos ao homem que a havia lançado ao estrelato. Mas será que o fim de Chaves foi o único motivo para essa disputa, ou existiam outros fatores, mais profundos e dolorosos,
que contribuíram para a ruptura entre Chiquinha e Chespirito, 1992. O ar na Televisa era denso, carregado de uma melancolia silenciosa. Após mais de 2 décadas no ar, El Chavo del Ocho, o programa que havia se tornado sinônimo de alegria e união familiar em toda a América Latina, chegava ao fim. Roberto Gomes Bolanhos, o gênio por trás do Chaves, tomara a decisão de encerrar o ciclo, alegando que não se sentia mais à vontade para interpretar um personagem infantil. Para Maria Antonieta de Las Nieves, a notícia foi um choque. A Chiquinha, aquela menina sardenta que havia nascido de sua própria criatividade, era parte indissociável de sua identidade. Aos 41 anos, ela não conseguia imaginar sua vida sem os óculos redondos e o vestidinho remendado. Os registros mostram que Bolanhos teria dito: "Vai acabar porque eu quero. O dono do programa sou eu." Uma frase que ecoou como um trovão nos ouvidos de Maria Antonieta, revelando uma faceta autoritária do homem que ela admirava e respeitava. Mas o fim do programa não significava o fim da Chiquinha, pelo menos não para Maria Antonieta. Ela acreditava que a personagem ainda tinha muito a oferecer, que poderia continuar a encantar crianças e adultos em projetos solo. Os documentos indicam que Bolanhos teria inicialmente concordado em produzir uma série para ela intitulada Aqui está La Chilindrina, um acordo de cavalheiros, selado com a promessa de que a Chiquinha continuaria a brilhar. Mas a esperança de Maria Antonieta logo se transformaria em frustração. Segundo seu relato, Bolanhos teria sabotado a exibição do programa, impedindo-o de ir ao ar. Por quê? O que teria motivado essa mudança de atitude? Seria o ciúme do sucesso da Chiquinha? Ou o receio de perder o controle sobre a personagem? Uma coisa era certa: a relação entre Maria Antonieta e Roberto Gomes Bolanhos nunca mais seria a mesma. As sementes da discórdia haviam sido plantadas, e a colheita seria amarga. Em 1995, a primeira batalha legal seria travada, dando início a um conflito que duraria 18 longos anos. Mas qual foi o estopim dessa guerra? O que aconteceu para que a amizade se transformasse em ódio? Em 1995, Maria Antonieta sentiu o chão tremer sob seus pés. Aquela notificação judicial era mais do que um simples pedaço de papel. Era uma declaração de guerra. Roberto Gomes Bolanhos, o homem que um dia a chamara de amiga, a processava. A alegação, que ela havia registrado indevidamente a personagem Chiquinha como sua criadora. A princípio, ela não entendeu a dimensão do problema. Afinal, ela sempre deixou claro que a Chiquinha havia nascido de sua própria imaginação, de suas próprias mãos. Eu fiz essa caracterização, foi de mim que veio a ideia. Minha mãe fez o vestido, eu coloquei os óculos, as pintinhas, criei os gestos. O Roberto colocou o nome, nada mais. Relembraria anos depois ao programa do Gugu. Seria possível que ele estivesse tentando apagar sua contribuição, seu legado? Foi então que, buscando entender melhor a situação, Maria Antonieta fez uma descoberta crucial. Ao consultar o registro de compositores e autores, ela constatou algo que a deixou perplexa. O nome La Chilindrina não era renovado há 2 décadas. 2 décadas. Apesar da exigência legal de atualização a cada 5 anos, a marca havia sido negligenciada, abandonada à própria sorte. Naquele instante, uma faísca de esperança se acendeu em seu coração. E se ela pudesse aproveitar essa brecha, essa falha no sistema? E se ela pudesse registrar a personagem em seu próprio nome, garantindo assim sua proteção e seu futuro? A decisão não foi fácil. Maria Antonieta sabia que estaria desafiando um gigante, um homem poderoso e influente. Mas a Chiquinha era parte de sua alma, de sua história. Ela não podia simplesmente deixá-la ser usurpada, apagada da memória do público. Com o coração na mão, ela tomou a decisão de registrar a personagem em seu próprio nome. Em seguida, notificou a Televisa e o filho de Bolanhos sobre a nova titularidade. Era um ato de ousadia, uma afronta que não passaria impune. Maria Antonieta sabia que, a partir dali, sua vida nunca mais seria a mesma. Mal sabia ela que aquele era apenas o primeiro round de uma batalha que se estenderia por 18 longos anos, consumindo suas energias, minando sua saúde e testando sua fé. Mas o que a esperava nos próximos capítulos dessa saga? E qual seria o preço a pagar pela defesa de sua amada Chiquinha? Se 1995 marcou o início da batalha, o ano de 2001 assistiu a um recrudescimento da guerra. Roberto Gomes Bolanhos, munido de um exército de advogados, iniciou uma nova ofensiva judicial contra Maria Antonieta, agora reivindicando a propriedade total da Chiquinha. Não apenas o nome, mas a própria essência da personagem. Para Maria Antonieta, era como se o tempo voltasse à estaca zero, como se todos os seus esforços para proteger sua criação tivessem sido em vão. Aquele processo se arrastaria por 12 longos anos, transformando sua vida em um inferno. Os registros da época mostram que ela teve que contratar os melhores advogados do México, um investimento financeiro altíssimo que consumiu suas economias.
mas o custo emocional era ainda maior. A tensão constante, a incerteza do futuro, a sensação de injustiça a corroíam por dentro. Foi um desgaste total, diria ela anos depois, descrevendo aquele período. A pressão era tanta que, em determinado momento, Maria Antonieta foi hospitalizada com um princípio de infarto. Seu corpo, exausto, clamava por paz. Enquanto isso, a batalha nos tribunais se intensificava. Testemunhas eram chamadas, documentos eram analisados, argumentos eram apresentados de ambos os lados. A imprensa acompanhava cada lance, transformando a disputa em um espetáculo público. Maria Antonieta, no entanto, se mantinha firme, defendendo com unhas e dentes o que acreditava ser seu por direito. A Chiquinha não era apenas uma personagem, era parte de sua alma, de sua história. Mas será que a justiça lhe daria razão? E qual seria o preço a pagar por essa luta? O relógio parecia se arrastar. Cada segundo era uma eternidade enquanto Maria Antonieta aguardava o veredito. 48 anos de carreira, incontáveis horas de dedicação e 18 anos de uma extenuante batalha legal pendiam sobre aquele momento. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto, marcando as profundas cicatrizes de uma guerra que consumiu suas energias e testou seus limites. Finalmente, em julho de 2013, a sentença ecoou pelo tribunal. A justiça mexicana, após analisar minuciosamente as evidências e os argumentos apresentados, deu ganho de causa a Maria Antonieta de Las Nieves. A Chiquinha, a menina sardenta que encantou gerações, era dela por direito. Um misto de alívio e incredulidade tomou conta de Maria Antonieta. Após tantos anos de luta, de incertezas e de noites em claro,